hoje eu venho com mais um comentário bíblico para você, para edificar a sua vida, a sua comunidade, a sua família e tudo mais. Porém, antes de eu começar o comentário bíblico, eu te convido a se inscrever no canal, tá? E ler a descrição do nosso vídeo. Existem algumas formas que você pode valer-se para poder abençoar esse canal. A primeira bênção que você pode nos fazer e fazer para a obra de Deus através desse canal é compartilhando esse vídeo, compartilhando esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso e possam também edificar a si mesmo e também as suas comunidades. Uma outra forma é você curtir o vídeo, curtir, comentar, e se você não curtir, vem e coloca um comentário aqui na descrição do vídeo, no espaço de comentário, comente e fale por que você não curtiu o vídeo, assim a gente pode melhorar cada vez mais, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vem com o comentário bíblico do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, tá? Já partilhamos com vocês o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, então, se você está entrando nesse momento aqui no canal e vendo esse comentário bíblico a partir do capítulo 4, ele é uma continuação do capítulo 3, então você vai ter que ver o comentário bíblico do capítulo 3, e aí eu te convido, veja os outros vídeos também, comente, compartilha, curta, se não curtir, vem, comente também e apresenta as suas ideias para a gente poder crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Ok? Se houver alguma dúvida, também vem aqui nos comentários, deixe as suas dúvidas e a gente vai responder aqui no canal e você vai ter acesso a outros vídeos respondendo as dúvidas que você tem. Tá? Então vamos lá. Primeiro, no capítulo 3 a gente encontra Pedro e João realizando um procedimento de cura na porta do templo. Então eles estão na porta do templo, estão chegando no templo e tem um paralítico lá e eles fazem esse procedimento de cura. Quando eles realizam esse procedimento de cura na porta do templo, o que acontece? Né? Os donos do templo, esses líderes religiosos que comandavam e que organizavam o templo, eles vêm e chamam Pedro e João para poderem conversar. E assim inicia o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos com Pedro e João num interrogatório. Okay? E aí, quem faz esse interrogatório? Os saduceus, que eram líderes religiosos, na maior parte deles, eles eram sacerdotes, tá? E também essa guarda do templo que ali estava. Então, 70 anciãos, muito sabedores e também sacerdotes da casa de Deus, eles foram questionar os discípulos de Jesus, né, sobre o ato que fizeram. Aí, quando a gente vê a descrição desse capítulo, o que a gente encontra? A gente encontra claramente que todas as vezes que você realizar um procedimento muito bom, um procedimento de cura, uma bênção dentro da sua comunidade, e quando a obra de Deus começa a prosperar muito na sua vida dentro da comunidade religiosa que você faz parte, com certeza algumas pessoas vão se levantar. E principalmente aquelas pessoas que são líderes religiosos, que deveriam fazer a obra, o ID de Deus, fazer a obra de Deus, né? Mas eles não fizeram. Então eles fizeram um procedimento muito ruim, ok? Então, claramente isso. Se você faz uma obra dentro da casa de Deus, e uma obra que é muito legal, que é muito boa, com certeza você vai ter algumas pessoas aí, uns orelha te atrapalhando. Que foi o caso que aconteceu com Pedro e João. Então os dois fizeram um procedimento de cura. Quem deveria fazer isso eram os sacerdotes, e os sacerdotes estavam passando há 40 anos por aquele sujeito, e eles não realizaram esse procedimento de cura. Ok? E aí o que acontece? Eles pegam esses sujeitos, Pedro e João, e colocam no meio desse interrogatório. Ok? E quando eles estavam nesse interrogatório, o que a gente vê dentro de Atos dos Apóstolos claramente é o que? Todo momento que nós passamos por interrogatórios, o Espírito de Deus vem e nos inspira a fazer a nossa própria ação redentora e salvífica, ou seja, a salvação de Deus através da nossa vida. E principalmente, quando essas coisas acontecem, Deus vale-se dessas obras para poder expandir cada vez mais o seu evangelho. O que aconteceu? Pedro e João foram questionados na frente dos 70,
esses 70 receberam a mensagem também de Cristo. Eles também tiveram que escutar que aquele sujeito que eles tinham levado para ser morto pelos romanos, aquele sujeito estava mesmo morto, mesmo depois de morto pela ação deles, aquele sujeito estava fazendo as obras através de Pedro e João. Então, basicamente, é isso que acontece, ok? Quando a gente avança um pouco mais, a gente encontra no versículo 10, o que a gente encontra? A gente encontra que Pedro e João, depois de terem feito o milagre acontecer, né, através da vida deles, o milagre aconteceu. Depois desse milagre, desse ato salvífico ter acontecido, eles em nenhum momento trouxeram a autoria do milagre para si mesmo, mas eles foram e apontaram para Cristo o milagre realizado. E aí a gente aprende claramente com isso o que? Todas as obras, todas as boas coisas que acontecem através da nossa vida é para a glória de Deus e para a ação do Evangelho de Deus, para o crescimento da obra e do corpo de Deus, e não da nossa própria glorificação. Nós devemos ser glorificados por Deus e através da nossa vida que seja glorificado o nome de Deus através da nossa vida. Então, basicamente é isso que a gente vê no versículo 10. Tá? Quando a gente avança um pouco mais, a gente vê no versículo 13 um ato muito interessante aqui. Tá? O que acontece? Olha só o que está escrito. Vendo a intrepidez ou a petulância de Pedro e João e dando-se conta de que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. O que aconteceu? Dois sujeitos que não eram letrados e que não eram cultos dentro da cultura da época, dentro da cultura clássica da época, esses dois sujeitos tinham uma exposição muito clara, ok? Vamos abrir um parênteses aqui dentro. Quando a gente vê Pedro e João sendo destacados como incultos, tá? Isso não quer dizer que a gente tem que relaxar, que a gente tem que parar de estudar e absorver cada vez mais o conhecimento. O que acontece claramente aqui é o quê? Pedro e João não tinham passado pela escola rabínica e não eram sacerdotes. Porém, Pedro e João tinham passado pela Bar Mitzvah, eles tinham iniciado dentro da cultura judaica e mais. Quando eles passam 3 anos convivendo com Cristo, possivelmente 3 anos, porque quando Jesus Cristo inicia sua obra missionária, ele vem e chama todos esses discípulos. Então esses discípulos passaram 3 anos aprendendo diretamente com Cristo. E principalmente eles tinham decorado e conhecido de cabeça muitos trechos e muitos acontecimentos do Velho Testamento. Tá? Então uma coisa é você não ter uma pós-graduação, ser um PhD numa formação acadêmica. Tá? Outra coisa é a gente deixar o nosso tempo, nosso bom tempo para poder meditar na obra de Deus e ficar fazendo um monte de outras coisas e por fim, na hora que a gente quer, na hora que a gente vai fazer a obra de Deus, a gente já não sabe nada e espera e acredita que o Espírito Santo vai nos revelar um monte de coisas que a gente não estudou. A palavra de Deus foi nos entregue. Jesus Cristo revelou Deus para nós, mas nós devemos procurar 24 horas por dia conhecer cada vez mais de Deus. E não conheceremos mais de Deus se não lermos a palavra, se não meditarmos na palavra, se não tivermos o nosso tempo de contemplação de Deus, meditar em Deus e procurar cada vez mais, através das nossas orações, estar cada vez mais próximo de Deus. Então, claramente é isso. Não é porque Pedro e João eram considerados incultos naquela época que eles eram relaxados. Eles não eram relaxados, mas eles meditavam na palavra de Deus sim, e principalmente estavam o tempo todo indo para a sinagoga para ouvir a palavra de Deus e estavam do lado de Jesus. Eu abandonaria a minha faculdade se fosse para aprender nos pés de Jesus, né, cada vez mais da palavra dele. Mas ele nos permitiu estar numa faculdade de teologia e também ter acesso a várias bibliografias, vários conteúdos para poder crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Vamos avançar. Quando a gente chega, né, no versículo 11, voltando um pouquinho mais, tá? O que a gente entende aqui? Ó? Ele é a pedra rejeitada por nós, construtores, e que se tornou a pedra angular. O que era a pedra angular? A pedra angular era uma pedra que eles colocam, que a engenharia coloca num determinado lugar, para poder trazer toda a dimensão de uma construção civil.
Tá? Então, sem a pedra angular, não teria nenhuma construção. Jesus Cristo é a pedra angular e nós somos partes do edifício de Cristo, partes do corpo de Deus, partes da igreja de Cristo. Tá? Então, avançando um pouco mais à frente, a gente vai lá para o versículo 19 e olha só o que está escrito lá no versículo 19. Pedro e João, porém, responderam-lhes: julgais vós o que é justo diante de Deus, ouvir mais a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Ou seja, o que a gente aprende com esse momento aqui? A gente aprende que, né, o que é melhor, né, seguir ordenanças humanas ou deixar de propagar a mensagem do Cristo. Então, o que a gente aprende com Pedro e João é que devemos o tempo todo fazer o ide de Cristo e permitir que a mensagem de Cristo chegue a quantas mais pessoas for possível. Tá? Quando a gente chega no versículo 22, olha o que está escrito. O homem no qual acontecera este sinal de cura tinha mais de 40 anos. Quando a gente vê esse detalhe aqui de 40 anos, a gente percebe que isso não é um simples número da idade dele. Não que ele não tivesse 40 anos, não que isso não tenha sido um ato, um fato, um momento, um acontecimento factual. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o fato de ele ter 40 anos remete a vários outros momentos da Bíblia. Por exemplo, 40 anos que passaram no deserto, 400 anos que passou de Abraão até a libertação do povo dentro do Egito e caminhada para a terra de Canaã. A gente passa 40 dias que Moisés fica no monte, tá? Então, 40 dias que Elias também fica no monte. Jesus Cristo passa 40 dias nesse processo, né? No processo de iniciação dele, tá? Então, ele é tentado depois de passar 40 dias de jejum e oração e mais 400 anos desse período interbíblico, desse calar-se da Bíblia a partir de Malaquias até João Batista. Então, a gente vê 400 anos. Então, esse número 40, ele vem, é um número que vem sendo recorrente dentro da Bíblia, ok? Então, esse número, ele tem um significado importante. O que acontece nesse número é o quê? Depois de 40, tá? Que é um momento de provação, geralmente vem a ação milagrosa e salvífica de Deus. Isso a gente aprende o quê? Pode ser que você esteja passando por vários momentos difíceis, ele vai ter fim, ele vai ter o seu momento de redenção junto com Cristo, tá bom? Quando a gente inicia a partir do versículo 23 até o versículo 31, a gente vê um momento de louvação que eles estão fazendo e um momento de agradecimento. Esse ato salvífico de Deus, na hora que eles vão para o Sinédrio e eles são salvos por Deus dentro do Sinédrio, isso aí começa a incentivar a ação deles e o crescimento da obra através deles, ok? Um outro ponto no versículo 17 que nos chama a atenção é Herodes, quando ele fala claramente que Herodes e Pôncio Pilatos vão julgar esses sujeitos. Olha só. Em verdade, nessa cidade, contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, uniram-se Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Ou seja, Pôncio Pilatos, tá? Que era esse representante do Império Romano, que ali estava, tá? E o Herodes. Pôncio Pilatos, ele vai julgar a partir do ano 26 ao ano 36. Então, durante 10 anos, ele vai governar ali aquele espaço da Judéia, tá? E o Herodes, filho do Herodes Magno, que é o pai dos 3 Herodes, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e o Herodes, que eu esqueci o nome, mas tem o terceiro Herodes. Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Tá? São 3 Herodes que vão estar fazendo esse momento ali, tá bom? Ele vai julgar ali a partir do século 4 a.C. até o ano... No ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. Então esse é o período de governância que Herodes Antipas vai governar ali na Judéia. Ok?
Quando a gente avança um pouco mais, a gente chega num momento muito importante, que eu penso que é o momento mais importante desse trecho do comentário bíblico. Do versículo 32 ao versículo 35. O que é que acontece? Aqui acontece claramente o que a gente deve ter por cristianismo. O cristianismo é uma religiosidade, é uma religião que ela não se limita ao sujeito em si mesmo, mas ele se limita numa ação para o outro, numa bênção, num ato de benevolência ao próximo, ao outro. Se você acredita que Deus vai se levantar do céu simplesmente para te ajudar e você vai ficar deitado na sua casa sem fazer mais nada, e não acredita nesse Deus. Esse Deus não existe. O que existe é o quê? Um Deus que ele se levanta do céu para te abençoar e você se levanta da tua casa para abençoar o próximo. A nossa religiosidade cristã, ela se limita em abençoar o próximo e louvar a Deus. É uma relação com Deus que também nos abençoa, mas é uma relação de bênção ao próximo. Então, quando a gente vê a comunidade da igreja primitiva, ela estava o tempo todo procurando nas suas diversas possibilidades abençoar as outras pessoas. Abrindo parênteses, esse canal ele tem claramente essa ação da nossa religiosidade cristã, da mensagem de Jesus Cristo. Eu estudo numa das melhores faculdades de teologia, tenho um dos melhores professores do Brasil nessa faculdade de teologia e permito que você tenha acesso, pelo menos um pouquinho do que Deus tem me permitido absorver dentro da faculdade. Gratuitamente, não estamos pedindo para você nenhuma ação, entendeu? Você não está pagando por isso, você está recebendo gratuitamente no conforto do seu lar a possibilidade de poder edificar a tua comunidade. Então, quando a gente entende o Evangelho de Cristo, a gente percebe que as bênçãos de Deus não podem se limitar a nós mesmos. E nós nunca seremos bons porque fazemos a obra de Deus. Nós fazemos a obra de Deus simplesmente porque Deus é bom e é imensa a sua benevolência a nós e a sua comunidade e ao seu povo. Ok? Então a comunidade, eles entenderam claramente isso. E aí, no versículo 35, no final do versículo 35, olha só o que a gente encontra. E era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Não era a minha necessidade. Ou seja, quando eu vou fazer alguma coisa para o outro, eu não posso olhar para o outro o que eu acho que ele precisa. Mas eu tenho que perguntar e questionar para ele o que é que de fato ele precisa. Ok? Então essa ação, ela é clara e ela é necessária. E aí no versículo 36 e 37 a gente encontra, né, a figura de Barnabé nascendo novamente aqui. E ele era um sujeito que agia com benevolência. Então quando abre a figura de Barnabé dentro da Bíblia, ela abre com esse sujeito vendendo, né, um sujeito levita, vendendo suas posses e abençoando a comunidade cristã. E nesse momento a gente apresenta o que é que de fato esse texto está nos chamando a fazer. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo não simplesmente para fazer um monte de espetáculo dentro da tua igreja, mas seja cheio do Espírito Santo para poder abençoar as pessoas, para poder permitir que a mensagem de Cristo chegue cada vez mais em muito mais corações. Segundo, permita que através da sua vida o Evangelho de Cristo seja visto e seja proclamado. E terceiro, permita que todas as bênçãos que Jesus Cristo disponibilizar para a tua vida chegue a muito mais pessoas e as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Estamos terminando esse vídeo e nesse momento eu te convido, se inscreva nesse canal, curta, compartilha, comente esses comentários bíblicos que estamos tendo aqui, né? Ouça e veja os outros comentários e partilhe com a comunidade, com a sua comunidade religiosa e permita que muito mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoados pela mensagem de Deus.